capítulo de número 8 e o versículo 37. Esse é para todos nós, né, esse versículo, para a meditação de todos nós em Cristo Jesus. Todo mundo sabe de cor. Às vezes quando eu vou colocar alguma coisa para aniversário, para os irmãos, no grupo, ou individual, ou né, para cada um, eu gosto muito de colocar esse versículo. Gosto muito de colocar, é o Romanos capítulo 8, versículo 37, que fala assim, ó: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, o apóstolo Paulo, neste cântico de vitória, porque é um cântico do capítulo 8, versículo 31 até o 39, é um cântico de vitória que o apóstolo Paulo nos mostra. E aqui primeiro ele começa mostrando as dificuldades para cada um de nós. As dificuldades para cada cristão. O que pode nos separar do amor de Cristo? A morte? Nada. Nada pode nos separar. E ele fala assim que nem perseguição, nem fome, nem nudez, nada. E por amor a Cristo nós somos entregues à morte todos os dias. Nem isso vai nos separar do amor de Cristo. Aí ele para no versículo 37 e fala assim: mas em todas estas coisas, que todas estas coisas, as que estão nos versículos anteriores, mas em todas estas coisas, nós somos o quê? Mais do que vencedores. Eu pensei, mais do que vencedores. Por que nós somos mais do que vencedores? É porque, meus queridos, o atleta, ele só vence. Ele só vence. Ele ganha uma coroa, ele ganha uma taça, ele ganha uma medalha, pronto. Agora, nós ganhamos a bênção aqui, e o mais do que vencedores é porque nós temos uma eternidade garantida. Nós temos uma eternidade garantida em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Enquanto o atleta vence, enquanto o atleta corre atrás da sua coroa, nós corremos, vencemos aqui e nos tornamos mais do que vencedores, sabendo que Jesus Cristo já nos preparou um lugar na eternidade. Então por isso que nós somos felizes, por isso que nós somos alegres, por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo fala, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele. O que ele fez? Por aquele que nos amou. Eu te pergunto, quem amou primeiro, nós ou Deus? A Bíblia fala que ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Porque se Deus fosse olhar para a nossa condição de pecado, Ele não nos receberia. Mas o amor de Deus foi grande para conosco, que nos deu a oportunidade do quê? De ser reconciliado, porque aí quando você vai ler o capítulo 5 de Romanos, Paulo vai dizer, sendo pois justificado nós temos paz com Deus, somos justificados por Cristo, em Cristo Jesus, e nós temos paz com Deus. Então, Ele nos amou primeiro. Tem gente que fala assim, ó, eu encontrei Jesus, eu aceitei Jesus, eu amei Jesus, mas antes que eu o amasse, Ele já me amou primeiro. E a Bíblia vai dizer ainda mais, que o amor de Deus é tão grande. Você sabe desde quando Deus nos amou? Vamos ver se os irmãos vão lembrar. Vamos ver se estão bom de Bíblia mesmo. Desde quando Deus nos amou?
Antes da fundação do mundo, Ele já nos amou. Pastor, mas eu não tinha eu, e como que Ele me amou? Mas antes de você ser formado, Ele já te conhecia. Deus já conhecia. Pastor, mas é milhares de anos atrás, e é bilhões de pessoas que já passou nessa terra. Como que Deus vai saber? Meu querido, o que é impossível para os homens, para o nosso Deus é possível. Ele conhece. Ele conhece. É a presciência. Antes que nós fôssemos formados, Ele já conhecia. Quando você lê o Salmo 139, você vai ler o Salmo 139, vai falar do quê? De nós sermos gerados no ventre da nossa mãe. Antes de ser gerado, Deus já me conhecia. Não tem base. Quando Deus falou com Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, Jeremias. Você não estava nem em forma, você não estava nem formando, você não estava nem formado. Eu te conheci. Aí o amor de Deus derramado em nós. O amor de Deus vindo aos nossos corações, presbítero Zezinho. O grande amor de Deus. Então Paulo fala, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte nos separa de Cristo. É o contrário, né? A morte nos coloca mais perto. Você quer ficar bem pertinho de Jesus? É só morrer, mas não é morrer por querer, não. Tem que esperar. Porque, se morrer, então vai para perto de Deus, se eu morrer. E pula num coisa, tchau, já era. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar. Aqui fala que nem a morte. Se você é fiel a Deus, é temente a Deus, nem a morte vai separar. Nem a vida. Nem a vida. Nem a vida pode nos separar. Se eu viver, Paulo chega a dizer assim, ó. O meu viver é Cristo. O meu viver é Cristo. A vida que eu vivo agora na carne, vivo-a debaixo das mãos de Cristo. Debaixo da mão do Senhor. Então, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, irmão, nem diabo, nem Satanás, nem demônio, nem homem, nem autoridade nenhuma pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor, eles estão colocando leis lá para poder destruir a igreja. Pode ficar tranquilo, meus queridos, pode dormir tranquilo. Sabe por quê? Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, Pedro, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Não prevalece. Não prevalece. Então, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, e nem o porvir. O que é o porvir? O que está para vir ainda, que ainda não veio, mas vai vir. Pastor, mas como que a gente vai saber? Tem pessoa que tem costume, pessoa lá do mundo, tem até crente, crente assim que nasceu, mas não amadureceu. Ele está ainda assim, é o crente Efraim, bolo mal assado, assou só de um lado, está cru do outro. Mas como que a gente vai ter certeza da salvação? Só Deus sabe. Eu te pergunto, só Deus sabe? Só Deus tem certeza da salvação de cada um? Eu posso ter certeza? Porque se eu não tiver certeza, eu estou perdendo tempo. Eu tenho que ter o quê? Convicção. E o que é convicção? Certeza. Porque se o que eu faço, eu não tenho convicção, por que eu faço?
se eu não tenho certeza? Se eu não tenho convicção, por que eu vou viver aquilo então? É igual oração, irmão. Tem gente que ora, mas não tem convicção de que a oração dele vai ser atendida. Aí ele ora jogando, igual criança, que pega aqui canudinho, aqui os passarinhos, e enche ele de, como é que chama? Detergente, e fica lá, sortando bolha. Tem gente jogando oração igual aquelas bolhas. Não tem convicção, não tem certeza. E nós temos que ter certeza que nós temos um porvir com Cristo Jesus, nosso Senhor. E outra, Paulo vai dizer, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque você imagina, irmãos, quantos de nós aqui tem, quantos tem luta aqui todo dia? Pode levantar a mão. Quem não tiver, você está de parabéns. Mas por enquanto. Porque todos os dias nós temos lutas. E nem por isso aqui, ó, vai separar nós. Irmão, tem dia que a gente chora. Tem dia que a gente entra para o quarto e chora. Ninguém vê. Só Deus está vendo. Nem esposa vê, nem esposo vê, nem filho vê, nem parente vê, nem ninguém vê. Mas há um Deus no céu vendo, garantindo a minha, a sua, a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Então nada vai no céu. Só tem uma coisa, Paulo não pôs aqui. Ele não pôs porque todo mundo já sabe. Só tem uma coisa que separa o homem de Deus. Que 6 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Qual? Que separa o homem de Deus? Pecado. Pecado. É o que separa o homem de Deus. Mas morte, doença, luta, tribulação, dificuldade, potestade, principado, seja o que for, não nos pode separar de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode ver, meus queridos, quantos de nós aqui que está nesse culto, que durante esse ano de 2021, você veio a francos e barrancos, mas você veio. O que não pode é parar, o que não pode é desistir, o que não pode é retroceder, ainda que você vai francos e barrancos, mas você vai até chegar lá. Irmão, uma vez, assim, Deus me deu uma visão, eu ainda era jovem ainda, eu lembro disso como se fosse hoje. Zezinho, que eu lá ia atravessar uma pinguela, e muita gente estava caindo naquela pinguela. A hora que eles iam passar, eles olhavam para trás. Aí caía naquela pinguela. Eu falei, gente, eu não costumo atravessar em pinguela, eu tenho medo. Como é que eu vou atravessar? Você tem que atravessar. Sabe o que eu fiz? Falei, eu atravesso. Eu atravessei, sabe de que jeito? Engatinhando. Eu atravessei engatinhando e saí lá do outro lado. Tem hora que nós engatinhamos também, nos arrastamos, mas nós vamos chegar lá, meus queridos. A luta vem para quantos? A luta vem para todos. Todos. Esse dia eu conversava com uma pessoa, falou, tem hora que a gente murmura, reclama da luta que a gente está passando. Você encontra pessoas que eles te contam a história da vontade de sair correndo. O problema que eles estão passando é mais pior do que a gente. Mas nem isso vai nos separar. Olha aqui. A morte de 10 filhos separou Jó de Deus? A perca de fazenda, de camelos, de ovelhas, de boi, de jumentos, separou Jó de Deus? A mulher dele murmurando, porque, irmão, Jó só tinha uma esperança, já tinha perdido os filhos, tinha perdido fazenda. Ele tinha uma esperança na terra. Qual era? A esposa. Ela vai me ajudar. Ô, Perebento, por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Você está cheio de pereba. Morre.
nem isso separou Jó de Deus. Eu não sei, meus queridos, talvez nós pensamos, pastor, mas perdeu tudo. Perdeu tudo. Ele só não perdeu a essência maior. Ele não perdeu Deus. Nós podemos perder tudo, irmãos. Podemos perder carro, perder casa, perder riqueza, perder tudo. Mas se Deus ainda está na minha vida, eu tenho tudo na minha vida ainda. Então vale a pena. Vale a pena. Porque tem gente que acha que servir a Deus e tudo mais é vida fácil. Não é fácil não. Também não é difícil. Porque Jesus, o próprio Deus falou. Ó, Deus não vai permitir tentação acima de que vocês possam suportar. Antes que você esmoreça e desanime, Ele vai dar o escape. Ele vai dar o escape. Ai, pastor, mas até esse escape chegar, a gente geme muito. Mas o que Deus quer ouvir de mim e de você é gemido. É gemido. Porque tem dia que a gente está sorrindo. Tem dia que a gente esquece, está na bonança, esquece. Aí Deus fala assim, acho que eu vou deixar ele, eu vou dar uma apertadinha essa corda está meio bamba, para o violão tocar afinadinho, precisa de tocar a tarraxa. Então vamos tocar a tarraxa na vida do Eri, na vida do Zezinho, na vida do Lazinho, na vida do Natália, na vida do Paulinho. Aí nós começamos a cantar afinadinho. Começamos a cantar afinadinho. Ai, Deus, você está gemendo. Irmão, porque eu fico pensando, você está pensando que o Jó não gemeu? Jó gemia. Você sabe por que ele gemia, irmãos? Olha aqui. Jó perdeu os 10 filhos, perdeu a ajuda da esposa, perdeu a riqueza, perdeu a fama que ele tinha na cidade. A fama que ele tinha na cidade. E os meninos que conversavam com Jó, porque Jó era uma autoridade dentro da cidade. A porta da cidade, homens, crianças e jovens, ia conversar com Jó na porta da cidade. Agora, na entrada da cidade. Agora eles já não faziam isso mais, sabe por quê? O odor, o mau cheiro que inalava, que saía de Jó, fazia com que as pessoas tampassem o nariz dele. Falavam, não dá para ficar perto desse carnicento. Não, esse homem está fedendo. Esse homem está cheirando mal. Por quê? Porque a carne dele estava podre. Ele estava podre. Mas ninguém sabia, irmãos. Mesmo aqueles que zombavam. Mesmo aqueles que Deus tinha algo preparado melhor para Jó ainda. Deus nessa noite está dizendo, meu filho, por mais que esteja cheirando mal na tua vida, eu tenho algo ainda grande para a tua vida, eu tenho algo ainda maravilhoso para a tua vida. Insista, luta e não desanima, e continue lutando. Continue lutando. Continue lutando. Pastor, mas está difícil. Irmãos, você já ouviu quando a gente prega assim que... Quantas vezes a gente já pregou que tem hora que Deus vai permitir a gente ir lá para o vale ou ir para o deserto, aonde nós até usamos uma expressão que o mundo usa, aonde o filho chora e a mãe chora e a mãe não vê. É porque é muita dor, é muito sofrimento, é muito sofrimento. Você vai lá para debaixo do pé de zimbro e começa. Chega o momento da gente chegar a fazer igual Elias. Eu falo porque eu não sou doido de mentir, de falar que eu não falei. Eu já cheguei a falar para Deus igual Elias falou. Você sabia na hora da tarraxa apertando? Eu falei, Deus, me leva. Esses dias mesmo, eu até falei, Jesus, senhor, eu pedi perdão depois. Eu falei, Jesus, se o senhor tivesse me levado do dia que eu peguei Covid, eu não estava passando isso agora. Falei, depois eu falei, tem misericórdia, Jesus. Porque é a luta, é o momento que faz a gente fazer isso. Mas nem isso vai nos separar de Cristo Jesus. Amém? Fique com essa palavra para o seu coração, para o nosso coração.
E agora eu quero deixar um versículo para meditação da